Olá, seja bem-vindo a este canal Jornada do Crescimento. Essa é a 10ª aula dessa série Destravancar. Sim, estamos quase no fim dessa série de 12 aulas, cujo objetivo é te ajudar a destravar em áreas que você precisa realmente avançar. Eu sou o Reinaldo Ferreira e o que vamos discutir aqui agora pode te ajudar a viver melhor. O assunto dessa nossa aula de hoje é sobre decisões. E você sabe, nós tomamos decisões o tempo todo. Algumas são fáceis e tiramos de letra, outras são bem difíceis, não é verdade? Mas o fato é que a nossa vida é o resultado das nossas escolhas, ou seja, dessas nossas decisões. Justamente essas decisões que, de uma maneira ou de outra, precisamos tomar a todo momento. Os computadores, não sei se você sabe, funcionam do mesmo jeito. Por trás de um conceito de tomada de decisão o tempo todo, assim como qualquer ser vivo. Chamamos isso de método binário, onde 0 significa não e o 1 significa sim. Dessa forma, é possível se traçar um fluxo de ações baseado numa sequência de decisões binárias. É como uma água que, quando escorre, ao encontrar algum obstáculo, ela se desvia e segue então seu fluxo natural até que ela encontra um outro obstáculo e novamente consegue prosseguir com seu fluxo, o seu caminho natural e assim por diante. Na nossa vida é a mesma coisa. Para sair da cama hoje, você precisou decidir sair. Olhou para o relógio, viu que estava na hora de se levantar e decidiu se levantar. Para nós, seres humanos, dotados de capacidade de raciocínio, normalmente as decisões são precedidas de um pensamento seguido de uma análise. Ao decidir que roupa iria vestir, você pensou para onde teria que ir. E quais seriam as pessoas que você iria encontrar hoje? Depois analisou e chegou a uma escolha, ou seja, tomou uma decisão. Ao decidir o que iria comer antes de sair, você pensou em várias possibilidades, mas ao analisar, decidiu por uma que estivesse de acordo com os seus hábitos ou objetivos de dieta. Tudo isso são suas escolhas, algumas arbitrárias, ou seja, do seu livre-arbítrio. Outras por obrigação moral, legal ou até mesmo por juízo mesmo. O fato é que as suas decisões são sempre muito importantes, pois elas são os tijolos que constroem o edifício da sua vida. Seu cônjuge, sua carreira, sua casa, para onde você vai, tudo isso está submisso às suas decisões. Eu vou repetir, pois esse é o ponto mais importante dessa aula. Eu disse que sua vida está submissa às suas decisões. Percebe a importância que tem isso? Boas decisões, vida boa. Decisões ruins, vida ruim. Até mesmo o seu humor, ou seja, a maneira que você decide encarar o dia de hoje, é uma escolha sua. Você pode decidir sair de casa feliz, alegre, confiante, mas você pode também decidir sair de casa azedo, mal-humorado, ranzinza e pessimista. Cora Coralina escreveu algo bem interessante. Ela disse assim: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri que no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Portanto, se temos que decidir de um jeito ou de outro, e se os resultados dessas decisões são os resultados que vamos viver, então temos que prosseguir em aprender. Ou melhor, temos que decidir aprender mais sobre isso. E existem algumas circunstâncias na nossa vida que muitas vezes nós não temos controle algum. Elas simplesmente são como são e não temos a opção de escolha e muitas vezes nem mesmo de opinar.
Por outro lado, precisamos admitir que algumas dessas circunstâncias podem muito bem ter sido causadas pelas nossas próprias decisões lá atrás. As consequências de uma dívida mal administrada ou o resultado de uma atitude financeira imprudente ou inconsequente. Um problema de saúde causado por sedentarismo ou por uma alimentação inapropriada. Um acidente de trânsito causado por uma manobra imprudente. Enfim, são inúmeras as circunstâncias pelas quais não temos controle sobre os resultados. Porém, temos sempre a opção de tomar decisões sobre as ações que iremos ter a partir do aqui e agora. Aquela sua atitude financeira inconsequente precisa ter uma ação pedagógica sobre as suas próximas decisões. Portanto, cabe a você decidir agir adequadamente a partir de agora. Decidir fazer exercícios físicos e se alimentar melhor é uma decisão que você precisa tomar imediatamente. Se as consequências da manobra imprudente foram só danos materiais, ótimo. Foi um preço justo pelo aprendizado adquirido. Mas se houve alguma vítima, procure assumir as consequências dos seus atos e decida não cometer os mesmos erros. Não importa qual seja a situação, tem sempre uma decisão diante de você. Uma decisão que precisa ser tomada. E como toda decisão, carrega consigo o seu respectivo resultado. Você precisa então analisar com prudência e inteligência. Analisar e decidir quais são as consequências das suas próximas decisões. Conta-se uma ilustração que um certo avião em pleno voo passou por uma turbulência bastante severa. Alguns passageiros tiveram uma atitude muito agitada, causando um desespero generalizado e desnecessário entre os demais passageiros. Quando a cabine confirmou que, de fato, estavam tendo severos problemas, ao pedir calma, aquela agitação se agravou ainda mais. Alguns passageiros mais exaltados exigiam que se abrisse a porta da aeronave imediatamente, pois preferiam pular em pleno ar do que morrer numa possível queda. Uma decisão que certamente colocaria todos os passageiros e tripulantes em risco de morte. Mas depois de algum tempo, o comandante conseguiu fazer uma manobra de emergência e finalmente pousou o avião em segurança. Todos os passageiros saíram sãos e salvos, sem nenhum arranhão. Mas como seria o desfecho desse episódio se algum tripulante menos preparado tivesse realmente aberto a porta daquela aeronave em pleno voo? Uma decisão tomada sob pressão, desespero ou forte impacto emocional pode causar danos a nós e a outros à nossa volta. Buscar a Deus antes de tomar uma decisão importante é uma boa decisão. Entretanto, nem sempre Ele responde no tempo e na maneira que nós gostaríamos, não é verdade? Muitas vezes seu silêncio nos deixa numa dúvida cruel. E as dúvidas costumam nos travar. Nesses casos, quando a decisão precisa ser tomada e uma confirmação de Deus ainda não chegou, o que devemos fazer? Bem, o melhor a se fazer é analisar com calma todo o cenário. Quando Deus não diz nada, muitas vezes é porque Ele já disse em sua própria palavra. Nosso Deus é um Deus de coerência. Não espere jamais Ele te apoiar em escolhas que em seu lugar Ele não faria. Nos anos 90 teve um movimento bem bonito que se chamava Em Seu Lugar, O que Faria Jesus? Esse movimento deu origem a um livro com esse mesmo título. E o princípio era simples. Antes de agir, pense, em meu lugar, o que Jesus faria? Se formos bem sinceros nessa nossa análise, jamais cometeremos erro algum. Jesus foi o nosso exemplo maior, como dissemos na última aula. Copiá-lo é sucesso garantido. E os evangelhos têm exemplos e informações riquíssimas, suficientes para aprendermos sobre qualquer decisão que Jesus tomaria se estivesse no nosso lugar.
A Bíblia é um livro profético, mas é também um livro de revelações. A maioria das coisas que Deus tem para nos dizer já foram ditas e estão devidamente registradas. Se sua dúvida é saber se deve ou não fazer uma sociedade com alguém cujos princípios e convicções não são os mesmos que os seus, Deus já disse que a resposta é não. Se o que você está prestes a decidir é algo que, embora não prejudique ninguém, não te traz a paz que deve ser o árbitro das nossas decisões, então a resposta é não. Entretanto, se a sua dúvida é algo que a Bíblia não relata claramente com um sim ou com um não, e se Deus não te respondeu ainda, seja porque você não consegue ouvi-lo, ou porque ele realmente não disse nada, então você precisa agir. Muitas vezes cabe a nós tomarmos decisões importantes que precisam ser tomadas exclusivamente por nós. E essa é a beleza do livre-arbítrio que o próprio Deus nos concedeu. E nos concedeu com o objetivo de fazermos bom uso dele. Ele sabia que decidir amá-lo tinha que ser uma escolha nossa, unicamente nossa. Assim como em outros casos, como por exemplo, decidir com quem devemos nos casar. Devo me casar com fulano ou ciclano? O que ele pode fazer para não nos deixar tão perdidos é nos dar orientações pelas quais podemos encontrar uma direção. Mas a decisão final precisa ser nossa. Nossa vontade é que Deus nos mostrasse com letras piscantes um grande sim ou não para cada uma das decisões que precisamos tomar. Mas ainda bem que não é assim. Precisamos pensar, analisar e decidir com autoconfiança. Precisamos confiar em nós mesmos e a única forma de desenvolvermos essa autoconfiança é fazendo as nossas próprias escolhas. E acreditar na nossa própria análise, entendendo que Ele já nos capacitou com todos os recursos que vamos precisar para tomar as nossas decisões, as decisões certas. Só precisamos então usar o recurso certo para acertar na decisão certa. Isso é autoconfiança. Fomos criados para sermos cópias do que já existe. Mas a verdade é que somos seres únicos e individuais, pois cada um de nós é diferente um do outro. Portanto, tome a decisão de se tornar um autoconfiante. Decida acreditar em você mesmo e que é capaz de tomar suas próprias decisões. Procrastinar ou ficar travado sem tomar as decisões que você sabe que precisam ser tomadas é um atraso na sua vida. Procure deixar o medo de lado e confie que Deus está ao seu lado, esperando que você decida direito. Assim como um pai ou uma mãe observando orgulhosos que o seu pequeno filhinho está abrindo a cômoda e escolhendo sua própria roupinha, assim é Deus nos observando. Orgulhoso, Ele espera ver em nós a escolha das decisões corretas. Nós devemos ser homens e mulheres maduros suficientes para que, com sabedoria, possamos prosseguir em aprender cada vez mais. Aprender a decidir melhor e, se errar, seja maduro o suficiente para aprender com os seus erros e acreditar que agora você vai conseguir. Assim como uma criança, quando está aprendendo a andar, ela não desiste no primeiro tombo, nem no segundo. Ela simplesmente avança em continuar tentando. Ninguém disse a ela que pode não dar certo da próxima vez. Ela não tem essa opção como uma possibilidade. Ela simplesmente insiste até aprender. A autoconfiança de uma criança aprendendo a andar nos ensina que precisamos ser como elas. Sabe que se alguma coisa de muito ruim acontecer, seu pai ou sua mamãe estarão ali por perto para socorrê-la. Assim também o seu Pai Celestial está bem por perto. Se sua decisão for pura e sincera, e se você fez uma boa análise e sem encontrar nada que Deus pudesse ter se oposto, decida e saiba que Ele está por perto também. E lembre-se, o seu propósito não diz respeito especificamente a você.
Assim como as suas decisões não devem dizer respeito apenas a você. Quando você analisa o seu propósito e as suas decisões, observe se essas decisões são ecológicas. Ou seja, observe se as suas decisões vão fazer sentido para mais alguém além de você mesmo. Decisões egoístas, decisões cujo objetivo é atrair benefício próprio, única e exclusivamente para você, normalmente são decisões ruins. E decisões ruins te trarão uma vida ruim. E como criança, decida avançar de maneira confiante. Decida escolher ser um autoconfiante. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje sobre a autoconfiança. Se sim, então clique no like aqui abaixo. E eu espero também que você já esteja inscrito neste canal. Se ainda não, se inscreva agora mesmo, pois eu pretendo avançar nessa jornada junto com você. Combinado? Obrigado. Fique bem. Decida ficar bem. E que Deus abençoe a sua vida e as suas decisões.